Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o seu coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar ou não ficarei confundido, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Algumas versões diz: de que maneira poderá purificar o jovem o seu caminho? A resposta vem ainda no mesmo versículo: observando-o conforme a sua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Algumas versões dizem: guardei as tuas palavras, ou a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você pode se assentar, glorificando a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura eternamente, para sempre. Na maioria das vezes nós guardamos apenas coisas que nós julgamos para nós que é importante. A maioria de nós guarda coisas que marcaram a nossa vida, que faz sentido para mim e para você. É verdade que algumas vezes a gente guarda algumas tranqueiras, né? Quem de nós aqui não tem um quartinho lá, ou que seja um cantinho velho, que joga lá um livro velho, uma roupa velha, uma bicicleta quebrada? Quem de nós aqui não tem esse mau hábito? Alguns de nós guardam algumas tranqueiras. Guarda ou não guarda? Está na hora de jogar tudo fora, né? E abrir espaço para o novo. Mas a verdade é que com a palavra de Deus, nós precisamos que isso seja muito diferente. A palavra de Deus tem o seu valor inestimável, e nós precisamos, como diz o texto, guardar com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. A palavra de Deus deve ser diferente. O texto que nós acabamos de ler aqui no Salmo 119, a partir do verso 1, nós já vemos que o salmista, que não se identificou, possivelmente porque estava apenas voltado para a palavra do Senhor, mas eu percebo que ele está numa busca incansável. Ele está num desejo desenfreado em atender o pedido do Senhor, em apenas obedecer ao Senhor. O versículo 1 nos diz sobre a felicidade de alguém que guarda os caminhos do Senhor, que busca os preceitos e os juízos. O Salmo 119 está cheio desses sinônimos: guardar, proteger, caminhos, que é a mesma coisa que veredas. Fala sobre juízos, decretos, leis, prescrição. O texto que nós lemos. Prescrição é quando você vai a um consultório e o médico te dá uma prescrição, é ou não é? E ele faz uma receita, um receituário, uma prescrição médica. E a boa ideia, o desejo do médico é que você o cumpra com aquilo. Me lembro um dia atrás que eu fui com meu pai sofre de Parkinson, e aí fomos no neurologista. Ele disse: seu Eduardo, o senhor precisa guardar toda a prescrição que eu estou te mostrando. Se o senhor não guardar, seu Eduardo, a prescrição, não vai dar certo, você vai quebrar o ciclo do tratamento. Com nós acontece muito isso. Nós começamos bem algumas coisas e não vamos à frente, mas eu percebo que a razão pela qual muitos de nós não estamos guardando a prescrição de Deus, a razão pela qual muitos de nós não estamos guardando essa palavra com entendimento, é porque está faltando em nós
o entendimento do valor inestimável da palavra. A razão pela qual muitas vezes nós não estamos guardando com a nossa força, não estamos protegendo como deveria, como o salmista está anelando e apontando, é porque somos ignorantes nessa área, e não entendemos o quanto esse livro é importante para nós. Diz a história que no século III, o imperador Constantino, o imperador romano Constantino, acabou aderindo ao cristianismo. E com essa adesão ao cristianismo, a igreja primitiva começou a ser perseguida severamente. Os primeiros cristãos, por não terem um exemplar bíblico ainda, não ter a escritura à sua disposição, ficaram sendo dispersos de um lado para o outro, apenas com aquilo que eles haviam tido ouvido dos apóstolos e dos primeiros pais da igreja. Diz a história que, como o imperador acabou aderindo ao cristianismo, a igreja passou a se desvirtuar da Bíblia. A igreja passou a seguir outros caminhos contrários à palavra do Senhor, e isso trouxe enorme prejuízo para a igreja, porque a igreja que então surgiu com a adesão de Constantino, chamada Igreja Romana, ela começou a se desvirtuar da palavra do Senhor, começou a pregar sobre a infabilidade papal, venda de indulgências. Pastor, o que é venda de indulgências? Passagem para o céu. Começou a pregar o dogma de Maria, começou a pregar um bilhete ou uma porção para perdão dos pecados e salvação pelas obras. As pessoas começaram a se desviar da presença de Deus. A Bíblia só foi, segundo a história, só foi impressa no ano 1454. 4 anos durou para a impressão dos primeiros exemplares. Os cristãos não tinham esse livro hoje como nós. Diz a Bíblia diz a história que por volta do ano 1500, Martinho Lutero se revolta e se levanta no meio da igreja romana e dizendo: olha, está errado, não pode ser. A causa do povo ser ignorante é porque eles não têm a palavra à sua disposição, eles não tinham acesso. Então Martinho Lutero, ele publica 95 teses, dentre elas sola scriptura, que significa só a Bíblia, só a palavra de Deus e só a graça. E então ele publicou essas 95 teses na Alemanha, no castelo de Wittenberg. Uma vez que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas pelo menos tiveram acesso a essas verdades que o próprio Martinho tirara da Bíblia. E então elas começaram a enxergar o valor que tinha para elas a palavra de Deus. Esse período de emburrecimento, de ignorância, durou do ano 500 até o ano 1500, quando começou a Reforma Protestante. Às vezes isso nos faz entender que nós não sabemos de fato a importância que tem esse livro para nós. Tantas pessoas que arriscaram a sua pele, arriscaram as suas vidas para que hoje nós tivéssemos o exemplar da Bíblia. Hoje nós temos em forma impressa, nós temos em forma digital, em áudio. Tem uns áudios aí que até emoção tem. Com emoção. Hoje nós temos à nossa disposição a palavra de Deus, mas o que eu percebo é que muitos de nós ignoramos, talvez pela facilidade, talvez se tivéssemos uma perseguição como outrora eles estiveram, quem sabe nós daríamos mais valor às Escrituras. Eu não vou perguntar aqui quantos de vocês que já leram a Bíblia pelo menos uma vez na vida, mas eu sei que muitos aqui poderiam me dizer das séries favoritas, dos capítulos, de séries até que repetiram que assistiram pela segunda vez. O Salmo 119, querido, é um grito, é um anelo do salmista, para que nós cristãos, servos do Senhor, busquemos a palavra de todo o coração. Mas como nós podemos guardar algo se não entendemos o seu devido valor? Como nós a buscaremos sem antes entender a sua importância?
Primeiro nós vemos então na história como podemos guardar a palavra do Senhor. Eu quero destacar aqui 4 pontos que saltou aos meus olhos dentro do contexto do Salmo 119. A primeira razão pela qual nós devemos guardar a palavra de Deus, em primeiro lugar, é porque aqueles que guardam a palavra de Deus são felizes. Aqueles que guardam a palavra do Senhor são felizes. Olha o que diz o versículo 1: bem-aventurados, ou seja, felizes os irrepreensíveis no seu caminho e que andam na lei do Senhor. Felizes são aqueles que buscam e que guardam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem vida. As palavras de Jesus emanam vida. Diz a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 6, que Jesus Cristo tinha acabado de pregar um duro sermão e que eles reconheceram essa dureza. Alguns discípulos disseram: duro é este sermão, quem os pode suportar? E diz a Bíblia que alguns discípulos, não os 12, começaram a se afastar e foram embora de Jesus, porque não suportaram o sermão do Senhor, do Mestre. Jesus pergunta para os seus: e vocês não vão com eles? Vocês não vão se distanciar de mim também? Ainda bem que o Pedro, para frente, reconheceu o valor que tem as palavras de Jesus, ao afirmar: para onde nós iremos, mestre? Para onde a gente vai, se só tu tem as palavras de vida eterna? Essa palavra, querido, ela tem um valor inestimável, que eu e você não podemos calcular. Mas essa palavra, ela é mais poderosa do que qualquer coisa. Diz o escritor aos Hebreus, não identificado, que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, ou seja, que corta para lá e corta para cá. Do mesmo jeito que vale para os irmãos, vale também para mim que sou pastor. Porque a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes, que faz divisão entre a alma e o espírito, e alcança as divisões do corpo, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do homem. Essa palavra de Deus nós precisamos guardar, porque aqueles que guardam a palavra do Senhor são felizes. Isaías 1, versículo 19 diz: se ouvirdes e se quiserdes, acho que eu troquei a ordem, se quiserdes e ouvirdes a minha voz, comereis o bem desta terra. Algumas versões dizem: comereis o melhor desta terra. Aqueles que ouvem, aqueles que praticam, aqueles que guardam, comerão o melhor desta terra. Nós precisamos dar importância a essa palavra. Nós precisamos guardar essa palavra. Nós precisamos perceber o quanto ela vale, o quanto ela custou, para que hoje nós já estivéssemos. Olha como a palavra é tão importante, por meio dela a gente prospera e é feliz. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado, olha só, bem-aventurado. Bem-aventurado significa feliz ou felizes. O texto diz assim: felizes os que não andam segundo o conselho dos ímpios, ou bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Ó, versículo 2, a instrução para meditar: antes medita na lei do Senhor de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois é como árvores, olha só que interessante, é como árvores plantadas junto a ribeiros, cujo fruto dá na sua estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Olha a importância da palavra de Deus. Feliz o homem que guarda essa palavra, que medita nela de dia e de noite. Deus falou com Josué: Josué, toma este livro, porque você precisa meditar nela dia e de noite. Mas por que, pastor, a gente não guarda com tanta intensidade assim? É porque nós somos ignorantes quanto ao valor dela. Em primeiro lugar, por que eu preciso guardar a palavra de Deus? Porque por ela eu serei feliz, por ela eu serei bem-aventurado. Aleluia!
Em segundo lugar, por que eu preciso guardar a palavra do Senhor? Porque aqueles que guardam a palavra de Deus não praticam iniquidade. Porque aqueles que guardam a palavra de Deus não praticam a iniquidade. Vai no versículo 3, por favor, do Salmo 119. Olha o texto. Vou voltar no 2 para dar o entendimento. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo coração. O versículo 3 diz: e não praticam iniquidade, e andam nos seus caminhos. Pastor, o que é iniquidade? Iniquidade é o mesmo que pecado. Pecado nos afasta de Deus, o pecado nos distancia do Senhor. E quando nós o cometemos, nós aborrecemos o Senhor, porque diz a Bíblia: não entristeçais o coração do Senhor, ou não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então o pecado é uma coisa que nós devemos evitar. O pecado nós precisamos passar de largo, passar a distância. Qual o motivo de nós guardarmos a palavra, pastor? Porque se guardarmos a palavra de Deus, nós evitamos o pecado. Aqueles que guardam a palavra do Senhor não praticam a iniquidade. Pastor, eu não entendi isso, porque tem um monte de gente que peca, inclusive o senhor. É verdade. Mas este pecado aqui não é o pecado na prática do pecado, não é uma vida de pecado. Eu expliquei alguns dias atrás aqui que o pecado na vida do cristão, ele deve ser, ou só pode ser, por acidente. Como assim, pastor? Ninguém sai de casa pensando assim: hoje eu vou socar a frente do meu carro no primeiro poste que eu achar. Alguém faz isso? Não, porque se bater é por acidente. Se bater é por acidente, não porque quis. A circunstância da vida, a falta de vigilância, a falta de atenção, acabou resultando no escorregão. Mas a vida do cristão, ela precisa ser de evitar o pecado, de se encher de Deus e ao mesmo tempo se evitar o pecado. Primeira carta de João, no capítulo 3, diz que, no capítulo 3, no versículo 6, 1 João 3, versículos 6 e 9 diz assim: todo aquele que permanece nele, ou seja, permanece em quem? Em Jesus. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixei-vos enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer ou destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Olha aí o que o texto diz, 1 João capítulo 3. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática, ou seja, não vive costumeiramente pecando, não vive deliberadamente pecando contra o Senhor. É diferente de um escorregão, de um acidente. Por que eu devo guardar a palavra de Deus, pastor? Para não pecar contra o Senhor, para que eu não cometa iniquidade. O texto continua: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Se nós dizemos que somos nascidos de Deus, eu preciso evitar o pecado. Se eu digo e manifesto que eu sou um cristão, que eu sou um nascido de novo da água e do Espírito, eu não vivo pecando. Eu posso até pecar por um escorregão, mas eu não posso viver uma prática de pecado. Não posso continuar a viver pecando nas mesmas coisas. Sabe aquele pecado de estimação que muitas pessoas vivem ano após ano? 1 ano, 2 anos, 3 anos. Vem para a igreja, ouve a canção, ouve a palavra de Deus e aí chora. Apenas se quebranta na presença de Deus. Quando ele volta para a vida normal dele, ele volta a fazer tudo de novo. Isso não é arrependimento.
Isso não é abandono, isso é prática de pecado. Isso é prática deliberada contra o Senhor. Nós precisamos, querido, ler a palavra de Deus e ouvir e ler um salmo como esse e deixar que isso provoque profundo temor no nosso coração, na nossa alma. Por que eu preciso guardar a palavra do Senhor? Porque aqueles que praticam e que guardam a palavra do Senhor não vivem na prática do pecado. Em terceiro lugar, por que eu preciso guardar a palavra do Senhor? Porque por meio dela os meus pecados são purificados. Olha o que o versículo 9 diz. Vamos lá? Versículo 9 do Salmo 119. O verso, né? Verso 9. Olha o que diz o versículo 9 do Salmo 119. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? A versão corrigida diz assim: de que maneira purificará o jovem o seu caminho? Olha que interessante, de que maneira? É uma pergunta. Poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Caminho é o estilo de vida, é o caminhar, são as veredas. Olha o que o texto diz: como poderá guardar o jovem, guardar puro o seu caminho? Que vocês concordam comigo? Desde que nós aceitamos a Cristo e entregamos a nossa vida a Deus, até chegar aquele grande dia da chamada de Jesus para nós, quando nós nos encontraremos com Ele nos ares, estou falando do arrebatamento, existe uma caminhada, existe um caminho, e esse caminho deve ser de qualquer maneira, queridos, deve ser puro. Algumas pessoas vão dizer assim: ah, rapaz, eu estou muito novo, quando eu ficar velho, eu procuro purificar o meu caminho. Quando eu ficar mais um pouco mais velho, quando eu curtir mais um pouco, eu vou purificar a minha vida, eu vou buscar a Deus, eu vou guardar a palavra do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos aqui: a palavra de Deus, ela foi revelada não a pessoas que estão gastando as suas vidas deliberadamente com seus desejos egoístas e pecaminosos, mas a palavra de Deus foi revelada principalmente aos jovens que querem se manter puros e ter uma velhice de paz. É muito mais fácil manter uma roupa limpa do que remover as manchas. Sim ou não? Vou repetir a ilustração. É muito mais fácil manter uma roupa limpa do que esperar ela manchar terrivelmente e depois você procurar limpar. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil nós suportar a nossa mocidade. O profeta Jeremias, em Lamentações, capítulo 3, se não me falha a memória, ele diz: bom é para o jovem suportar o jugo da mocidade. Em outras palavras, ele está dizendo: bom é para o jovem, feliz é para o jovem guardar os preceitos de Deus, as leis do Senhor, porque certamente estará fazendo boa coisa. Como diz o sábio em Eclesiastes, no capítulo 12: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias a dizer: não tenho neles contentamento. Mais fácil é para nós, querido, guardar a palavra hoje e não amanhã, e não deixar para amanhã. Pastor, e eu que já tenho certa idade, que vivi a minha vida pecando deliberadamente contra o Senhor? Se você entregou sua vida a Cristo, diz a Bíblia que Deus não leva em conta os anos de ignorância. Deus vai lançar no mar do esquecimento todo o pecado, toda a iniquidade, e você vai viver uma nova vida para Deus a partir de então. Você pode dizer amém? Como purificará o jovem o seu coração? Guardando ou observando, o texto diz, observando-o segundo a tua palavra. Essa palavra é importante, querido. Essa palavra é por demais maravilhosa. Ela é lâmpada, fazendo um link com o verso 105. Lâmpada é para os meus pés a sua palavra e luz para os meus caminhos. Guarde a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, observando conforme a tua palavra. O salmista está desesperado por obedecer ao Senhor. Ele está firme neste propósito. O versículo 10 diz: de todo o coração de todo o coração, a gente busca de todo o coração aquilo que é importante para nós.
não é simplesmente uma busca, não é simplesmente uma varredura na casa, não é simplesmente uma leitura como se fosse um livro qualquer, não é de forma despretensiosa, mas é de uma forma intencional. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. O salmista está reconhecendo, queridos, a sua negligência humana, a sua fabilidade. Ele está reconhecendo as suas fraquezas, ele está reconhecendo os seus pecados, o pecador que ele era. Quem sabe ele está dizendo aqui, como Paulo disse, né? O que eu faço, eu não quero fazer, e o que eu faço, isso não quero. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir dos teus mandamentos. Olha a oração dele: de todo o coração te busquei. Deus, eu vou te buscar de todo o coração, não me deixes na caminhada. Se porventura houver um momento de dificuldade na minha vida, se porventura eu vacilar o meu pé, por favor, não me deixe fugir dos teus mandamentos. Ele entendeu, querido, quanto era importante essa palavra. Ele entendeu quanto era a lei do Senhor, boa e agradável para ele. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Ele entendeu isso no seu coração, no seu íntimo. E Deus hoje nos convida a buscar a sua palavra de todo o coração, a amar essa palavra. Você já teve um dia de leitura com lágrimas nas páginas da sua Bíblia? Você já pegou a sua Bíblia e já começou a folhear e percebeu lágrimas caindo dos seus olhos enquanto você lia? Se isso ainda não aconteceu com você, peça a Deus em oração para que esta palavra cause comoção na sua vida, porque diz a Bíblia que o amor do Senhor nos constrange. É o temor do Senhor. Como diz Provérbios 3, que a sabedoria, ela clama pelas esquinas, ela clama de forma desesperada para que as pessoas alcancem a sabedoria e o entendimento. Já pegou-se um dia de dedicação, de leitura? Nós já estamos no mês de agosto, cerca de 70% do ano. Passamos uma quarentena aí de aproximadamente 4 meses. Muitos de nós sem trabalho. Quantos capítulos da Bíblia você leu? Quanto tempo de oração? Ah, pastor, mas aquela série é boa demais. Ah, pastor, mas quando eu nem vejo, eu nem percebi, já passei 40 minutos sentado no vaso, mexendo no celular. Vocês estão se identificando? Muita gente perde tempo no vaso, no sanitário, sentado e vendo o celular. Pastor, você está querendo assustar a gente? Eu estou me esforçando para isso. Provocar o temor no seu coração e no meu também. Nós precisamos, querido, ouvir uma palavra como essa, ouvir a palavra de Deus e deixar que ela cause profundo temor no seu coração, porque já diz a Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se essa palavra de Deus não tiver valia para nós, querido, nós não ficaremos só cantando e cantarolando aqui na igreja, e ela não vai produzir mudança na nossa vida. Guardo a tua palavra no meu coração, ou guardei no coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Olha a palavra de Deus aí sendo guardada. A razão de nós não vivemos em pecado deliberado é porque guardamos a palavra. Mas se estamos vivendo o contrário, é porque não estamos guardando o pecado, não estamos guardando a palavra de Deus. E em último lugar, por que nós devemos guardar a palavra de Deus? Porque aqueles que guardam a palavra de Deus vencem o diabo. Aqueles que guardam a palavra de Deus vencem Satanás. Diz a Bíblia: sujeitai-vos a Deus
e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro sujeitamos a Deus e então resistimos ao diabo. Guardando essa palavra, Jesus venceu o diabo pela palavra. Jesus venceu Satanás pela palavra. Mateus capítulo 4 diz a Bíblia que Jesus foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E Satanás tentou colocar dúvida no coração de Jesus. E das vezes que ele tentou, uma delas eu destaco a vocês. E ele vai dizer: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem em pães. Jesus havia acabado de jejuar 40 dias e então depois teve fome. Você é mesmo o Filho de Deus? Olha como é que o diabo das nossas almas, o inimigo das nossas almas, vai tentar de forma sorrateira. Ele vai colocar dúvida no seu coração, e se você não estiver guardando a palavra, se você não estiver observando a palavra de Deus, ele vai confundir você. Olha o link que faz. Vamos voltar no texto, Salmo 119. Olha o link que faz isso. O versículo 6: então não terei de que me envergonhar. Alguma versão vai dizer assim: então eu não ficarei confundido. Tem tudo a ver, não tem? Então eu não ficarei confundido. E a primeira coisa que Satanás tentou fazer com Jesus é deixar ele confundido. Olha a preposição se. Se tu és Filho de Deus, mande essas pedras que se tornem pães. E se Jesus não tivesse a palavra? E se ele não tivesse guardando a palavra, o que seria dele? Ele vai dizer: também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por meio da palavra de Deus. Por que eu preciso guardar a palavra? Porque por meio dela eu vou vencer o inimigo da minha alma, eu vou vencer o diabo, eu vou resisti-lo. Eu preciso guardar essa palavra no meu coração. Eu preciso dedicar um espaço especial na minha vida. Eu preciso guardar com toda a minha força, com todo o meu entendimento. É por isso que os fariseus foram questionar: mestre, qual é o primeiro mandamento, ou o maior de todos os mandamentos? E Jesus retrucou a pergunta: ouviste o que foi dito, qual foi o maior mandamento? Ele vai dizer: ame ou amarás o Senhor teu Deus com toda a vossa alma, com todo o vosso entendimento. Amar a Deus com entendimento. Quando o salmista disse: guardei a tua palavra no meu coração, ele não estava falando guardar no coração carne, que tem os 4 ventrículos, se eu não me engano, ou os 4 átrios. Ele não estava falando de guardar a palavra. Será possível? Quem sabe ele estava pensando assim, alguém vai pensar assim: será que como Nicodemos, né? Quando Jesus disse para ele assim: necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos fala assim: uai, como é que eu posso, sendo velho, nascer de novo? Não pode, não é cabível. Mas o salmista estava dizendo de guardar a palavra, não no coração que bombeia o sangue para o meu corpo. Ele estava falando de guardar a palavra no coração, mente, sede das nossas emoções, da nossa alma e do nosso intelecto. Com o que você enche a sua mente, querido? O que nós ocupamos o nosso tempo, o que nós estamos colocando na nossa cachola? É só série, é só Facebook, é só Instagram, é só novela, é só filme. E o espaço na nossa cachola para a palavra de Deus? Porque à medida que nós enchermos a nossa mente com a palavra de Deus, a série não vai ser mais desejável. A perca de tempo em coisas fúteis não será mais perdida. Por quê? Porque a palavra de Deus vai preencher seu coração, vai encher sua mente, e você não vai estar disponível para as distrações deste mundo. A razão pela qual muitos de nós estamos aborrecendo o Senhor é por ignorar essas coisas, é por não guardar a palavra de Deus. E eu encerro com esse texto, versículo 11: guardei
no meu coração as tuas palavras, para eu não pecar contra ti. Por que eu devo guardar a palavra no meu coração? Em primeiro lugar, porque quando eu guardo a palavra eu sou feliz, eu sou bem-aventurado. Em segundo lugar, por que eu guardo a palavra no meu coração? Porque aqueles que guardam a palavra evitam o pecado ou não praticam a iniquidade. Em terceiro lugar, por que eu guardo a palavra? Porque por meio dela eu purifico o meu caminho. Em quarto e último lugar, por que eu guardo a palavra? Porque por meio da palavra de Deus eu venço as obras do diabo e faço a vontade do Pai. Diz a Bíblia que quando Jesus terminou de vencer o diabo pela palavra, o Satanás tentou mais uma vez, levou o Senhor Jesus ao alto do pináculo do templo e disse: olha, eu vou te dar isso tudo, a glória, se ajoelhe diante de mim, me adore, eu vou dar tudo isso para você. E Jesus mais uma vez vai vencer Satanás pela palavra. Para trás de mim, Satanás, pois está escrito: aos teus anjos dar ordem ao Senhor teu respeito. Ou não tentará, errei, né? Não tentará o Senhor teu Deus. Afasta-se de mim, somente ao Senhor Deus adorarás. E diz a Bíblia que Satanás fugiu, e a Bíblia diz que os anjos vieram e serviram o Senhor Jesus. Eu fico imaginando Jesus ter guardado a palavra e vencido a palavra, e os anjos vindo servindo Jesus, descendo melancia do céu, descendo banana, tâmara, frutas e delícias do céu. Pastor, você está ficando doido. Não, irmão, está no texto. O texto diz: os anjos vieram e serviram a Jesus. Jesus estava 40 dias sem comer. Vocês acham que os anjos serviam Jesus como? Com comida. Com comida. E veio a comida do céu para Jesus. Imagine as delícias para aqueles que guardam a palavra do Senhor. Eu quero convocar ao seu coração, eu quero colocar fogo no seu coração, para você guardar a palavra de Deus mais do que qualquer outra coisa na sua vida, para que você possa dar mais importância a qualquer outra coisa. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela fará diferença na sua vida. Felizes os que guardam, os que buscam a palavra do Senhor, porque por meio dela acharemos vida e paz para sempre. Aleluia. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarde a palavra, busque a palavra de Deus, esconda ela na sua vida. Tranque ela a 7 chaves. Pegue os textos e devore, repita, releia. Eu, quando estou em dificuldade de entendimento, eu leio, eu não entendo nada. Deus, não estou entendendo nada, me ajuda. Então eu leio de novo. Aí quando eu estou cansado de ler, eu vou e coloco o áudio, toco o áudio, eu fico ouvindo o narrador. Porque eu preciso deixar a palavra de Deus encroar na minha vida, introduzir na minha vida, assim como Deus falou aos teus filhos em Deuteronômio: inculcará a palavra de Deus na mente dos seus filhos. Coloque a palavra de Deus nos umbrais dos portais. Quando os filhos passavam pela porta, os escritos estavam na janela. Os escritos, as palavras dos profetas e dos seus pais estavam nos umbrais da porta, para que eles não perdessem a palavra de Deus. Oh, aleluia. Guarde a palavra, querido. Anseie a palavra. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A tua palavra escondi, guardada